dia a todas e todos. Não deixa de ser inovador o tema da segurança pública ser tratado em uma conferência que debate design, tecnologia, inovação, né? Na verdade, tanto quanto outras áreas do conhecimento, da ciência ou da pseudociência, do que é científico e do que é do senso comum, do on e do offline, na verdade a área da segurança passou também pelas suas separações, pelos seus divórcios, pelas clivagens que fazem com que nós trabalhemos com dicotomias, com dualidades, que ajudam muito mais numa perspectiva didática do que numa perspectiva compreensiva da realidade, com as suas múltiplas facetas, com as suas múltiplas complexidades. Na verdade, a área da segurança historicamente trabalhou com uma divisão, com um divórcio entre segurança e cidadania. Esse divórcio, não raro, nos levou a construir práticas, modelos que fazem com que nós associemos o tema da segurança meramente à lógica policial, à dinâmica reativa ou a um paradigma repressivo. A grande inovação e talvez o grande êxito desta política pública de segurança e deste modelo novo, que nessa perspectiva inova porque não trabalha somente com a tecnologia, mas une a cidadania, a segurança, a tecnologia, os projetos sociais, a participação, é justamente a síntese do conceito de segurança cidadã. Está se falando, portanto, de uma nova governança na área da segurança, de uma nova governança que conecta o Estado com a sociedade, que conecta a segurança com os direitos humanos, que faz uma passagem não só no modelo de gestão, mas também na relação do Estado com a comunidade, dos cidadãos entre si e o Estado, e de uma forma mais ampla, que aprofunda a discussão de um conceito que sai do tradicional, do direito à segurança, mas também da segurança de outros direitos. Na verdade, está se falando da convivência, está se falando de padrões civilizacionais, de uma interlocução, de novas interfaces entre o social, o cultural, a segurança, o direito, a política, e como isso pode emancipar a partir da regulação, regular e democratizar o acesso aos direitos e a promoção e a garantia do acesso público ao Estado, às políticas públicas. E, portanto, está se falando de um modelo que é, antes de tudo, um modelo coletivo. A frase de Nelson Mandela sintetiza muito isso. Segurança para alguns é, de fato, a insegurança para todos. E o que isso tem a ver com Canoas? Canoas, a maior cidade da região metropolitana, uma das maiores do Estado e uma das maiores do Brasil, apesar de ser o segundo PIB do Estado, apesar de ser o quarto município mais populoso, o segundo polo universitário, estar entre os municípios que mais trabalham com a perspectiva da atração de investimentos, de negócio, ter uma população majoritariamente jovem, historicamente conviveu com um padrão de violência, com um padrão de criminalidade não condizente com o seu estado de desenvolvimento. Desde 2006, nós acompanhamos um crescimento dos homicídios, das violências na cidade de Canoas. Inclusive, de uma forma paradoxal o que acontecia no Brasil desde pelo menos meados dos anos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. E é a partir desse diagnóstico que nós construímos uma intervenção que é também teórica, que é também epistemológica, que é também baseada num sentimento social de insegurança e da busca desses outros direitos, mas que é fundamentalmente baseada na garantia e na promoção de vários outros direitos, para além do tradicional direito à segurança, que pode concorrer para a redução da letalidade, da violência, sobretudo entre jovens. Que conceito é esse? Que prática é essa? Que, diferentemente de outras tantas áreas, pode ser, desta feita, materializado de uma experiência concreta, que é a experiência de segurança cidadã. Essa experiência conecta um eixo da inclusão e da coesão social com o desenvolvimento de projetos, com a participação comunitária. Ela conecta integração e policiamento comunitário, ela converge para ações comuns de vários atores do Estado, e ela une a inteligência às novas tecnologias aplicadas à segurança pública.
Na verdade, a experiência que eu venho aqui apresentar é muito mais do que um conceito, é muito mais do que um modelo ou de um paradigma. É, na verdade, a nossa construção coletiva numa experiência de intervenção em um bairro que vem impactando a política dessa cidade e, de alguma forma, orientando também um trabalho mais amplo em nível nacional e internacional. A experiência de segurança cidadã do território de paz Guajuviras. Esta experiência congrega projetos sociais, democracia participativa com diálogo comunitário. Pode passar? Essa experiência não se limita aos projetos sociais. Ela faz parte de uma intervenção do Estado, uma intervenção que busca a garantia de vários outros direitos, como a revitalização de áreas públicas, como construção de praças, saneamento, construção de casas, regularização fundiária, asfaltamento de ruas, implantação de equipamentos públicos. É, portanto, um conjunto de investimentos públicos com a participação comunitária que pode nos trazer não só a sensação de segurança, mas uma capacidade de reduzir os riscos reais de sofrermos alguma violência. Imaginem uma moeda. A segurança é como se fosse uma moeda. Numa face, nós temos a sensação de segurança. Na outra, os riscos reais de sofrermos algum tipo de violência. Portanto, para que nós possamos construir este outro modelo, esta outra perspectiva, nós precisamos trabalhar sim com projetos sociais. Nós precisamos trabalhar sim com intervenções públicas, com um aval, com um apoio comunitário. Mas nós também precisamos fazer com que haja uma convergência, uma integração interinstitucional, intersetorial, interagencial, com os vários atores que compõem o Estado. E para isso nós precisamos também impactar o modelo de gestão pública. Nesse sentido, nós criamos em Canoas um gabinete de gestão integrada, que reúne as polícias, as agências de segurança e que, juntamente com os projetos sociais, juntamente com as intervenções públicas no campo da prevenção situacional da violência, vem conseguindo fazer com que nós construamos um novo território da paz. Paz não como a ausência do conflito, mas paz como a redução, o controle da violência. O conflito é constitutivo das relações sociais, das relações interpessoais e coletivas. E é este reconhecimento que faz com que nós também tenhamos um aprofundamento da relação comunitária, da guarda municipal, das polícias com a comunidade. Este aprofundamento é mais do que um aprofundamento só policial. Este aprofundamento é também um aprofundamento comunitário. Portanto, há várias ferramentas, algumas delas tecnológicas, outras que trabalham numa perspectiva do contato presencial, que fazem com que nós possamos desconstruir os signos, os códigos que constroem a violência, a partir de intervenções como o Teatro de Fantoches da Guarda Municipal, que só no passado atingiu mais de 16 mil crianças e adolescentes da nossa rede municipal de ensino, mas também interações junto às escolas, junto aos demais equipamentos públicos que trabalham com as juventudes a partir desta outra perspectiva, deste outro conceito, deste outro modelo que, ao fim e ao cabo, tem a ver com outras formas de convivência, com outras formas de sociabilidade, de relação humana. E é claro que as tecnologias têm muito a ver com isso. Mas é preciso que nós... Volta um pouquinho. É preciso que nós tenhamos muito claro de que a tecnologia na área da segurança também pode concorrer para a violação de direitos. É preciso que nós tenhamos muito claro que a participação na área da segurança também pode acirrar a violação de direitos. Portanto, mais do que o uso de tecnologias, mais do que somente a participação com os projetos sociais, ou uma integração quantitativa, é preciso que nós impactemos a forma como nós pensamos o conceito de segurança, a forma como nós pensamos, por consequência, a nossa relação com o mundo. E isso tem a ver, sim, com o uso de novas tecnologias, para otimizar recursos físicos e humanos, mas tem a ver, para mais do que isso, da forma como nós pensamos, nos relacionamos e construímos a realidade. Porque se a realidade é construída socialmente, numa plataforma digital ou não, se a realidade é construída socialmente, no contato cotidiano, na relação interpessoal, as formas de violência também o são. O sentimento de insegurança também o é. Portanto, se ele foi construído, ele pode ser desconstruído. Ele pode ser desconstruído com base nesse novo conceito, que é também um conceito amparado na ciência, numa perspectiva técnica, mas fundamentalmente é um conceito que reconhece o papel da participação popular, do senso comum, da democracia,
na inflexão dessa nova forma de pensar o mundo e de se relacionar com o outro. É, portanto, mais do que o conceito, uma reflexão, mais do que uma reflexão, uma prática, é a tentativa concreta de trabalhar com um modelo que se constitui como uma alternativa. Sim, é possível construir outras formas de sociabilidade. Sim, o Estado pode ser mais eficiente, mais efetivo na área da segurança e nos trazer o direito à segurança na medida em que ele promove, ele efetiva uma série de outros direitos fundamentais. Isto vem sendo comprovado com a experiência de segurança cidadã de Canoas, com o impacto do território de paz Guajuviras, não somente para uma comunidade, que é uma comunidade bastante numerosa da cidade de Canoas, são quase 40 mil pessoas, segundo o último censo do IBGE, mas também com um modelo, uma forma de nós trabalharmos essa temática da segurança urbana, dos direitos humanos, superando as antigas dualidades e paradoxos que vem promovendo, que vem garantindo os direitos humanos, reduzindo a letalidade juvenil. Isto aparece de uma forma bastante concreta na redução dos indicadores de homicídio. Veja que, superando esta curva ascendente e exponencial do aumento da violência em Canoas, nós conseguimos uma primeira inflexão, uma primeira redução significativa dos homicídios. E lembrem-se, atrás das estatísticas há vidas, atrás dos números há pessoas. A partir de 2009, exatamente no primeiro ano subsequente ao lançamento do território de paz Guajuviras, em outubro de 2009. Isso aparece também com o monitoramento, com a accountability, com a publicização, com a prestação de contas, com o aumento do controle público, o que se dá na gestão de Canoas em várias outras áreas e aparece também na área da segurança. Inclusive no monitoramento dos novos recursos tecnológicos, como o inédito sistema de áudio monitoramento, que nos permitiu salvar 12 vidas, considerando apenas o período de setembro de 2010 a dezembro de 2011. Vidas estas que possivelmente, sem o uso da tecnologia, não teriam conseguido sobreviver a esta disputa, muitas vezes territorial, muitas vezes com vários outros fatores de risco, entre os quais o uso da arma de fogo, que gera letalidade, inclusive de jovens, na sua maioria, da cidade de Canoas, das cidades das regiões metropolitanas do Brasil e de muitas cidades latino-americanas, europeias e do mundo de uma forma geral. Nós reduzimos, com este conceito que une projetos sociais, integração em policiamento comunitário, novas tecnologias, não somente nós reduzimos o emprego de arma de fogo em 15,5% no Guajuviras, salvando vidas, mas também reduzindo a letalidade, o potencial de violência contra jovens e contra as pessoas. Pode passar? Isso aparece nesses indicadores. Na área da segurança, diferentemente do que os meios de comunicação, muitas vezes a espetacularização da violência, o rebaixamento da dor, o que nós percebemos na forma como se transmite esta notícia negativa, as boas notícias também fazem parte desse processo. E as boas notícias, como nós veremos na sequência desse dia, constroem realidade. E ao construírem realidade, nos permitem transformá-la. E ao transformá-la, nos permitem identificar tendências que, no caso da violência, salvam vidas. Os 3 anos de implantação deste conceito, desta metodologia, mas mais do que isso, desta concepção que é técnica e é política, porque também não há esta dualidade, que une a polícia com a comunidade, que conecta a segurança com outros direitos, tem nos permitido reduzir a violência, não somente no Guajuviras, nós reduzimos em 46% nos últimos 3 anos, 2009, 2010, 2011, mas também com impacto na cidade, em 27%, e em vários outros bairros. O que isso significa em vidas? São quase 70 vidas, são 69 vidas salvas. Portanto, mais do que ideias, nós estamos falando de realidades. Para construir realidades transformadoras, pacificadas, é preciso que nós tenhamos boas ideias e que tenhamos uma ação comum, conjunta, que possa nos levar a esses indicadores. Mas mais do que reduzir a violência, nós também reduzimos a letalidade da violência contra jovens de 15 a 24 anos. Não por acaso, a clientela mais vitimada e vitimizadora na área da segurança no Brasil e na América Latina. Nós reduzimos em 86% a letalidade juvenil,
a letalidade de jovens no bairro Guajuviras. E veja que isso teve um impacto na cidade como um todo, em 16%. Isto informa não somente um conceito, uma política, mas informa e nos alimenta para a possibilidade concreta de nós transformarmos também a área da segurança e a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Que outros códigos sejam as referências para além da violência, para além da dor. Que o diálogo possa permear as relações humanas, que a palavra possa ser o locomotivo de uma mudança, da transformação. E isto aparece exatamente nesta perspectiva. Então, na verdade, trago um pouco de ideias, mas talvez o que estejamos conseguindo fazer em Canoas, com a experiência concreta do território da Paz Guajuviras, é trazer um pouco de esperança. E essa esperança é um processo que se constrói a muitas mãos, é um processo que se constrói com o Estado e com a comunidade, é um processo que se constrói na relação saudável, na relação transformadora da ciência e do senso comum, é um processo que se constrói com a participação cidadã, com a integração de diversas instituições do campo da segurança pública, do sistema de justiça, com diversos setores, mesmo aqueles que tradicionalmente não estão envolvidos com esse debate, e com diversas agências que tradicionalmente, pela forma como se construiu historicamente, o modelo de segurança brasileiro, reativo, policialesco, incapaz de dar conta das demandas contemporâneas, nos tornaram a todos, de alguma forma, vítimas desse processo. Mas, se é com a dor que se cresce, a gente tem mostrado que é possível construir esperança, é possível transformar a realidade, mesmo em áreas tão áridas como o tema da segurança. E há uma mudança de conceito, na medida em que nós não estamos mais falando somente do direito à segurança, mas também da segurança dos direitos. É uma mudança de desenho institucional, na medida em que nós incorporamos novas formas de sociabilidade e interlocução do Estado com a comunidade. E é também uma síntese conceitual, epistemológica, prática, da forma de transformar Canoas num grande território da paz e, quem sabe, transformar a forma como nós olhamos e nos relacionamos com o mundo. Muito obrigado, que possamos seguir construindo novas realidades em que a paz, o diálogo, a transformação, a democracia e os direitos humanos sejam uma boa síntese. Obrigado.